Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Django para Iniciantes. Essa é a nossa aula de número 13. Aqui quem fala é Alisson Azevedo e eu serei instrutor de vocês durante essa aula. Falando um pouco sobre a aula anterior, a aula de número 12. A gente viu a parte de signals, tá? A gente viu a parte também de middleware e por final a gente viu o aplicativo Content Types e como realizar generic relations entre models, tá? Você conseguir fazer uma relação entre dois models sem precisar criar uma chave estrangeira entre esses models. Tá? Para a aula de hoje, a gente vai ver mais três tópicos, tá? que são independentes, tá? Um não depende do outro. Então a gente vai ver como é que a gente trabalha com envio de e-mails, tá? Para começar. Depois a gente vai trabalhar com envio de arquivos, né? O piloto de arquivos, que foi uma coisa que a gente ainda não viu no curso. E por fim a gente vai ver o tópicozinho aí sobre sessão de usuário, tá? Então, começando aqui sobre envio de e-mails, tá? Então, todas as funções, tá? E classes de envios de e-mail no Django, eles estão contidos nesse pacote aqui, django.core.mail, tá? Eu vou abrir aqui a documentação. Então, na documentação, a gente vê o seguinte, tá? Então, ele explica aqui, olha, com Python você consegue enviar e-mail de forma fácil com SMTPlib, não tão fácil assim, eu não acho tão fácil, tá? Eu acho que o Django ele assim, reduz muito o trabalho que a gente teria utilizando o SMTPlib, tá? Então o que ele faz é criar funções e classes que utilizam a SMTPlib por baixo, né? Mas que são bem mais amigáveis para a gente conseguir trabalhar com envio de e-mails, tá? Então, ele mostra uma série de funções, tá? Então a gente vai ver cada uma delas. O send email, send mass email. A gente vai ver essas duas classes aqui, que é o email message e o email multi alternativos. A gente vai falar um pouquinho sobre o backends também, tá? Então olha só, na prova da documentação, o Django ele já mostra aqui um exemplo rápido, tá? Então, para vocês poderem ver e enxergar melhor, tá? Como é que funciona, eu vou para o último tópico aqui da documentação, tá? Eu recomendo que vocês leiam a documentação toda, mas eu vou para esse último tópico aqui, que é esse aqui, tá? Que é o teste email sending. Né? Então o Python, olha só que interessante, o Python ele possui, você executando ele em linha de comando, tá? Executando esse comando aqui, você consegue subir um servidorzinho SMTP, tá? Que é o servidor que a gente utiliza para enviar e-mails, né? É o servidor que utiliza o protocolo SMTP, roda na porta 25. Então, com esse comando aqui, a gente consegue subir um servidorzinho SMTP, escrito em Python, e esse servidor ele consegue, quando você envia um e-mail, em vez dele enviar um e-mail de verdade, ele faz um print para o console. Tá? Então, é bastante interessante você utilizar isso aqui. Eu vou rodar esse comando aqui no terminal. Eu vou abrir aqui outra aba. Só que eu vou rodar esse comando aqui, eu não vou rodar nessa porta 1025, eu vou rodar na porta 25, que é a porta padrão, e para isso eu vou utilizar o sudo. Né? Porque como ela é uma porta baixa, abaixo de 1024, você não consegue rodar isso sem ser o superusuário. Então eu rodei aqui com o sudo, tá? Modifiquei a porta de 1025 para 25, e ele já está rodando. Tá? Ele fica aqui parado esperando que algum e-mail seja enviado. Tá? Então estou rodando aqui um servidorzinho de e-mail e vou entrar aqui no meu projeto. Tá? Vou abrir aqui o meu console, Python Manage Shell, tá? E vamos executar os exemplos. Tá? Então, primeiro exemplo utilizando o send email. Tá? Então, from django.core.email import send email.
E aqui você pode enviar uma mensagem, tá? Com o comando. Então você tem aqui send email, você tem o primeiro parâmetro, é o subject, né? Eu coloco aqui o assunto do e-mail. Tá? O segundo, depois vem a mensagem, tá? Então eu coloco aqui é a mensagem. Opa. Vamos lá então. Vamos rodar de novo o comando. Me atrapalhei no terminal. Tá? E vou pegar aqui o final. Ok. Então vamos lá. Então você tem primeiro aqui o subject, né? Aqui eu vou só modificar. Vou botar aqui o assunto do e-mail. Aqui eu coloco isso é a mensagem. Tá? Aqui é de quem é o e-mail. Tá? Eu vou colocar aqui alisson@gmail.com. Tá? Então aqui você tem uma lista, tá? Das pessoas que você quer enviar esse e-mail. No caso, se você quer enviar e-mail para apenas uma pessoa, você coloca só esse endereço aqui nessa lista, tá? Então eu vou colocar aqui que eu vou enviar para Alisson, sei lá, alissonazevedo@gmail.com, tá? E esse último parâmetro que é o fail silent igual a false, ele é o seguinte, caso o seu servidor de e-mail ele não esteja funcionando, ou seja, a configuração padrão do seu projeto, ele não consegue se comunicar com o servidor de e-mail, quando você coloca o fail silent false, então ele não gera nenhum exception. Caso você coloque o fail silent igual a true, caso o comando send email não consiga se comunicar com o servidor de e-mail, ele vai gerar um exception, tá? Então vou rodar aqui o comando. Ele retornou aqui o parâmetro 1, tá? Então quer dizer que o e-mail foi enviado. E quando você vem aqui, ó, no servidorzinho, tá? Ele mostra aqui. Tá? Então você tem uma mensagem que foi enviada. Tá? Então você tem o subject, assunto do e-mail, from alisson@gmail para alisson@gmail. Tá? Então você tem aqui de onde vem a mensagem, o conteúdo da mensagem e aqui você tem o final da mensagem. Então vocês veem que com apenas um comandozinho, tá? Com uma funçãozinha simples, você consegue enviar o e-mail de forma bastante simples. Então, de onde vem essa configuração padrão? Tá? Por padrão, se vocês olharem na documentação do Django, e vocês deram uma olhada aqui na lista de settings, tá? Você tem aqui o Full List of Settings. Tá? Então você tem alguns settings de e-mail, tá? Eles estão aqui. Você tem e-mail back-end e tal. Então olha só, o e-mail host, tá? Ele informa qual é o servidor padrão, tá, de e-mails, para você enviar o e-mail. Então, por padrão, ele é localhost. Tá? Você pega aqui, a porta padrão do e-mail é 25. Então, por isso, que quando eu enviei esse e-mail aqui, usando a função send email, ele funcionou, porque eu estou rodando aqui um servidor localhost na porta 25. Tá? Então, o padrão do Django para configuração de e-mail é você localhost porta 25. Caso você utilize outro servidor de e-mail, tudo que você vai ter que fazer é definir essas variáveis aqui nos seus settings, tá? Você tem e-mail host password, e-mail host user, tá? Você consegue utilizar também, enviar e-mails pelo Gmail, por exemplo. É só você vir aqui no Google e colocar aqui Django Gmail. Então, acredito que o primeiro link, pronto, esse primeiro link aqui é a lista de comandos, tá? A lista de variáveis que você tem que colocar nos seus settings. Tá? Então, no caso, quando você utiliza o servidor do SMTP do Gmail, você tem que usar o TLS, tá? Que é um tipo de encriptação.
Aí você coloca o e-mail host, aí você vai utilizar o stmtp.gmail.com. O user você coloca o seu e-mail arroba gmail ou arroba outro e-mail que você tiver, caso ele esteja utilizando o Google Apps, a senha e a porta, tá? No caso da porta que o Gmail utiliza no SMTP é a 587. Tá? Então dessa forma você consegue enviar e-mails pelo Gmail também. Ou qualquer outro servidor SMTP aí usando porta 25 ou a porta 587. Então isso aí é algo trivial você utilizar no Django. Então por isso que o e-mail aqui apareceu no meu servidorzinho de e-mail, tá? Porque ele utiliza o localhost 25. Então eu rodei esse servidorzinho aqui e ele mostrou a mensagem, tá? Então você tem a função send e-mail e você tem também a função send mass mail, tá? E o send mass mail, ele é a mesma coisa, tá, do send e-mail. Então você poderia ter aqui, no exemplo, você tem a mensagem 1. Tá? Então vocês veem que são os mesmos parâmetros que são passados no send e-mail. Você tem mensagem 1, mensagem 2, e aqui você utiliza o send mass mail. Aqui você passa uma tupla com as duas mensagens e você diz que caso ocorra um erro, tá, de conectividade com o servidor de e-mail, ele não exiba nenhuma mensagem, nenhuma exception. Tá? E aqui você tem a grande diferença entre o send mass mail e o send mail. Então, a diferença é que o send mail, a cada vez que você chama ele nessa função, ele abre uma conexão com o servidor e fecha a conexão. Então, se você utiliza você faz um for, por exemplo, de, sei lá, 1000 e-mails, utilizando o send e-mail toda vez dentro desse for, o que vai acontecer é que ele vai abrir uma conexão, vai enviar o e-mail e vai fechar. Aí ele vai abrir outra conexão, vai fechar. E por aí vai. Quando você utiliza o send mass e-mail, tá? Ele utiliza uma única conexão para enviar todas as mensagens. Então, se você estiver utilizando, se você estiver trabalhando com, sei lá, uma lista de mensagens para várias pessoas, tá? Muitas mensagens mesmo, o interessante é que você utilize o send mass mail, porque aí ele abre apenas uma conexão com o seu servidor de e-mail e nessa conexão ele envia todas as mensagens que estão pendentes, tá? Então essa é a diferença entre uma função e outra. Você ainda tem outras funções também. Por exemplo, esse e-mail admins, que ele vai mandar um e-mail da mesma forma, só que aqui ele manda esse e-mail para todo o pessoal que está listado como admin, tá? Está listado como admin lá no settings. Então a gente abre aqui os settings. Tá? Então você tem aqui os admins. Tá? Então mail admins, deixa eu fechar aqui o meu. Então o mail admins faz isso, você tem um mail managers também que faz a mesma coisa. Tá? Então ele ainda fala um pouco assim sobre o header injection, tá? Então o Django ele já tem essa proteção, tá? Então se você tiver no from ou no to, você tiver, por exemplo, quebra de linha e etc, né? New lines no caso, ele rejeita esse e-mail, ele vai dar um erro, tá? Ele vai dar um bad header erro, tá? Então ele já protege contra isso. E aqui você tem as duas classes, tá? Que é esse e-mail message, que ele mostra aqui, e o e-mail cadê o outro? E o e-mail multi alternativos, tá? Então ele explica o seguinte, olha só, tanto o send e-mail, tá, quanto a função send mass mail, eles utilizam esses objetos aqui, tá? Então ele forma aqui, olha, tanto o send e-mail quanto o send mass mail, eles utilizam, tá, esse e-mail message. E é o que eu recomendo que vocês utilizem. Você, se possível, sempre utilize essa classe aqui, e-mail message. Tá? Ela é muito mais
ela é muito mais completa do que você utilizar somente a função send e-mail, ou send mass mail. Você consegue controlar melhor as coisas. Por exemplo, você consegue trabalhar com attachments. Por exemplo, se eu quero anexar um arquivo, tá? Então você consegue anexar arquivos no e-mail utilizando o e-mail message, coisa que você não consegue utilizando o send e-mail. Tá? E você consegue também adicionar content types alternativos. Então você pode enviar um e-mail como texto, tá? Como texto puro, mas você pode adicionar um, um content type alternativo, como por exemplo um teste HTML, tá? E aqui você tem um conteúdo em HTML. Então você tem um e-mail, tanto ele enviado em conteúdo como texto puro, como em conteúdo HTML. Então, dependendo do leitor de e-mail que você esteja utilizando, ele vai ler o conteúdo em HTML ou em TXT. Tá? Você também pode utilizar o conteúdo somente em HTML, como nesse exemplo aqui. Tá? Então você tem o subject, você tem o conteúdo HTML, tá? De quem é o e-mail e a lista para quem você quer enviar o e-mail. E aqui você diz, olha, o conteúdo, né, o conteúdo padrão do e-mail é HTML. E por final você vai e envia o e-mail. Esse é o que eu recomendo para vocês utilizarem, porque eu acredito que nenhum leitor de e-mail hoje em dia, seja leitor de e-mail ou, sei lá, web e-mail também, eu acredito que não exista nenhum que ele não leia o e-mail já em formato HTML. Acho que é praticamente impossível nos dias de hoje. Então envie um e-mail já em HTML. Acho que não precisa você utilizar duas formas. Dois content types, por exemplo, no e-mail. Você pode utilizar só um. Vou fazer um exemplozinho aqui. Tá? Então, você tem aqui o e-mail multi alternativos. Aliás, eu quero importar não o e-mail multi alternativos, eu quero importar o e-mail message. Tá? Então, eu quero importar aqui o e-mail message. Tá? Então, você pode utilizar esse exemplo aqui, tá? Então, eu crio um objeto message, tá? E aqui eu coloco as informações, tá? Então, o subject seria meu outro e-mail. Tá? O conteúdo HTML eu poderia definir dessa forma. Conteúdo, por exemplo. Tá? Aqui de alisson@gmail.com para alissonazevedo@gmail.com. Tá? Então aqui eu tenho a minha mensagem, ela não foi enviada, tá? E aqui eu informo que o conteúdo principal tá, é HTML. O conteúdo desse e-mail é HTML. E por final, message.send. Tá? Então ele retornou um aqui, que é para informar que o e-mail foi enviado. E aqui, tá? Vocês veem que o content type aqui do primeiro e-mail era texto plano, tá? Text plain. E aqui ele já modificou, tá? O content type padrão é text HTML. Tá? Então você tem aqui o subject, o from, tá? E a mensagem aqui em HTML. Então, para e-mail, eu recomendo que vocês não utilizem nem os... Se for e-mail rápido, tá? Vocês podem utilizar o send e-mail, o send mass mail, mas eu recomendo fortemente que vocês utilizem a classe mail message. Tá? É bem mais simples, você pode, por exemplo, adicionar BCC, você pode adicionar attachments, você pode adicionar CC também. Tá? Então, é muito mais poderoso do que a função send e-mail. Tá? Send e-mail é para você enviar um e-mail simples em texto mesmo,
algo bem rápido. Então, fora isso, tá? Você trabalhar com, no caso eu mostrei o e-mail message, mas você também tem esse e-mail multi-alternativos, que ele funciona da mesma forma, tá? Ele funciona da mesma forma que o e-mail message, só que aqui ele permite que você tenha, você consegue adicionar um content type alternativo, tá? Como nesse exemplo aqui. Mas eu acho que, como eu repeti antes, tá? Já repetindo o que eu falei antes, não tem necessidade de você mandar e-mail em texto puro. Hoje em dia, com qualquer cliente de leitor de e-mail, ele vai conseguir ler o e-mail em HTML. Então, utilize essa forma aqui, tá? Enviando ele já como HTML. Tá? Então, além disso, tá? do e-mail message, do e-mail multi-alternativos e as funções que eu mostrei acima, tem uma coisa bastante interessante, que são os e-mail backends. Tá? Então, você consegue definir backends, tá? De envio de e-mails. Então, temos o e-mail backend padrão, é esse aqui, tá? Que é o Django Core Email Backends SMTP, ponto e-mail backend. Então, o que é que ele faz? Ele envia o e-mail, ele faz um envio de e-mail mesmo, tá? Então, ele pega esse e-mail e envia para o servidor SMTP. Mas olha só que interessante, você tem outro tipo de e-mail backend, que é o console. Tá? Então, esse backend aqui, ele vai fazer o que eu estou fazendo aqui, tá? Que é pegar o conteúdo do e-mail que foi enviado e jogar na tela. Então, eu poderia fechar isso aqui. Tá? Eu venho aqui no meu... Fechar aqui. Eu venho aqui no meu settings local. Tá? E eu vou alterar o meu e-mail backend. Eu vou colocar esse console. Tá? Opa. Aqui. E-mail backend, eu estou utilizando o console. Vou reiniciar aqui meu servidor. Aliás, nem precisa reiniciar. Tá? Vamos ver se ele funciona aqui já no terminal. Tá? Você tem aqui o send e-mail. Olha só que interessante. Eu importei aqui a função send e-mail, executei o send e-mail da mesma forma como eu executei antes, só que aqui, olha só que interessante. Ele pegou o conteúdo do e-mail, tá, e jogou no console. Tá? Ele joga no output padrão do Python. Então, no caso aqui, ele executou aqui. Tá? Então, o que eu fiz aqui, rodando no servidor interno, tá? Você pode utilizar em desenvolvimento, que você vai no seu settings local, coloca aqui o e-mail backend para ele utilizar o backend do console. Então, dessa forma, você consegue visualizar todos os e-mails que são enviados. E, o mais importante, o e-mail não é enviado de verdade. Né? O e-mail é só uma simulação. Então, você tem aqui, por exemplo, file backend, tá? Que aqui você tem que dizer, você tem que definir o back-end e dizer onde é que ele vai guardar as mensagens. Aqui já é diferente, em vez dele jogar no output padrão, ele grava nesse arquivo que você define aqui. Tá? Você tem um in-memory back-end, tá? Que ele guarda na memória, e você tem o dummy back-end, tá? Que ele não faz nada com as suas mensagens. E olha só que interessante, você também pode definir um back-end, sei lá, para o seu projeto. Então, sei lá, vai que você não quer que ele não seja enviado pela SMTP, mas você quer guardar ele no banco de dados, ou guardar no banco de dados e depois enviar. Então, você consegue criar um back-end, tá, para alterar de forma global, alterar a forma como o e-mail é enviado. E olha só que interessante, você mudando o back-end, a programação continua a mesma. Você continua utilizando o e-mail message, você continua utilizando a função send e-mail, você não vai mexer no código. Então olha só que interessante, mudando o back-end, você muda a forma como o e-mail é enviado, mas no seu código não há modificação nenhuma. Então essa é a vantagem de utilizar back-ends. Tá? Então vocês veem que a questão de envio de e-mail no Django é algo extremamente simples. Tá?
No caso de quando você está realizando testes, tá? Isso é interessante também. Vou abrir aqui a documentação de testes. Tá? Aqui é do 1.5, deixa eu voltar para 1.4. Olha só, no tópico de testes, aqui já no final, ele tem aqui um tópico sobre e-mail services. Tá? Então aqui ele mostra, por exemplo, você tem aqui um teste de e-mail, e aqui você tem esse e-mail.outbox aqui, você tem acesso, tá? Você importando aqui, você tem acesso a isso aqui nos testes, tá? E você consegue definir se, por exemplo, se o seu outbox, né, tava vazio e após você realizar alguma ação nos seus testes, ele ficou com a mensagem gravada, tá? Então você vê aqui, ele cria um assert equal, tá? Que ele vê o length, né, do mail.outbox. E aqui você consegue ver, por exemplo, até o subject, por exemplo, do e-mail. Então olha só que interessante, você nos seus testes que você estiver rodando lá no Django, você tem como testar se o e-mail foi enviado ou não. Tá? Olha só que interessante, você consegue testar se o e-mail foi enviado, testar o subject do e-mail, testar até o conteúdo do e-mail também. Se o conteúdo do e-mail tem sei lá, um link ou alguma coisa, ou não tem. Tá? Então, quando vocês estiverem utilizando algum envio de e-mail, quiserem testar esse envio de e-mail, vocês podem vir aqui nesse tópico aqui de e-mail service no teste, tá? Então, sobre e-mail é isso. Não tem, é bastante simples, você vai configurar nos seus settings, então você vai configurar os dados do seu servidor de e-mail, tá? E após configurar isso, você já pode enviar os e-mails utilizando o send e-mail ou utilizando o e-mail message. Tá? E caso você queira modificar o comportamento de como esses e-mails são enviados, você pode recorrer aos backends. Tá? Então eu recomendo que quando você estiver desenvolvendo, tá? Ou você sobe esse servidorzinho em Python, aqui, como eu subi, ou então vocês usem o console, né? O Django Core Mail Backends Console. Tá? Então, sempre que você enviar um e-mail, quando você estiver desenvolvendo, ele vai mostrar aqui o conteúdo no output padrão do Python. Então, isso aí sobre e-mails, tá? Agora vamos ver a parte de upload de arquivos. Foi algo também que a gente não viu até agora. Eu vou mostrar aqui a documentação. Tá? Então, o upload de arquivos, o Django, como sempre, ele já facilita muito a vida da gente quando a gente está trabalhando com envio de arquivos, tá? Então eu vou criar aqui, para isso eu vou criar um aplicativo chamado Aula 13, tá? E vou criar Python Manage Start App Aula 13. Eu vou adicionar aqui meu Aula 13 nos settings. Aula 13. Aqui eu vou pegar uma cola do aula 12. Então temos aqui um index. Tá, vou mapear esse index aqui na minha URLs, meus padrões de URL. Temos aqui a aula 13 views index. Tá, e deixa eu localizar a aula que a gente trabalhou com forms, foi a aula 6. Né? Então, olha só, eu vou criar um form aqui, na minha aula 13. Eu vou criar um arquivo aqui chamado forms.py. Tá, então aqui eu vou apagar isso aqui. Eu vou criar aqui semelhante a esse exemplo, tá? Upload file form.
Você tem aqui uma classezinha simples, tá? Você tem um título e tem um arquivo. Tá? Então, quando a gente trabalha com envio de arquivos, a gente trabalha com forms file field, tá? Ou forms.imageField. Tá? Então, eu coloquei aqui, você trabalha ou com forms file field ou com forms image field. A diferença disso aqui é o seguinte: quando você utiliza o forms image field, tá? Caso o conteúdo que você esteja enviando ele não seja uma imagem, né? Ou seja, ele não consiga abrir com o Python Image Library, né? Que é essa biblioteca aqui. Tá? Então, sempre que você for utilizar no seu projeto o Image Field, tá? Você tem que ter essa biblioteca aqui instalada. E eu acho que qualquer projeto em Django você tem que ter essa biblioteca instalada. Simplesmente instala essa biblioteca, porque você com certeza vai precisar dessa biblioteca instalada. Então, quando você utiliza o Image Field, tá? Ele é a mesma coisa do File Field, tá? A mesma coisa do File Field, só que se o conteúdo desse arquivo que você enviou para o Image Field ele não abrir, tá, como imagem, aí ele vai dar um exception, tá? Ele vai dar um erro, arquivo inválido. Tá? O File Field não, o File Field ele permite que você envie qualquer tipo de arquivo. Tá? Então, eu tenho aqui o meu form, tá? Eu vou pegar aqui do aula 6, pegar views aqui, é só como é que funciona o form, tá? Fechar essa view da aula 12, fechar essa view da aula 6. Então aqui from aula 13.forms, eu vou importar o meu upload file form. Né? E aqui vai ser a mesma coisa, tá? Só com um pequeno detalhe, tá? A diferença é que quando você trabalha com envio de arquivos, tá? O conteúdo desse arquivo ele não vai em request.post, ele vai em request.files. Tá? Então, você tem esse request.files especialmente para quando você envia um arquivo. Né? Então, ele não vai aqui junto do post. Então, esse file aqui, eu não vou acessar ele, tá, pelo post. Então, ele não vai vir o conteúdo do arquivo via post, ele vai vir via esse request.files. Tá? Então, aqui, como contexto, eu vou ter que passar o meu form. No contexto, tá? Se o formulário for válido, eu vou fazer como exemplo aqui, tá? Se o formulário for válido, eu vou criar uma função chamada handle upload file, tá? Da mesma forma como ele mostra aqui no exemplo. Tá? E vou redirecionar para minha aula 13 index, tá? Vou redirecionar para o mesmo view. Então, olha só. Eu recebo um form, tá? Além do request.post, eu tenho que definir o request.files, então ele retorna essas duas coisas, tá? O meu form. Se o formulário for válido, aí eu tenho que criar uma função chamada handler uploaded file, que ele vai receber o request.files, o file, tá? Que o file está definido aqui. Então essa minha função ela recebe esse arquivo e faz alguma coisa com esse arquivo. Após gravar esse arquivo, ele redireciona para o meu aula 3 index. Tá? Então aqui embaixo eu tenho que definir essa função. Tá? Como tem aqui na documentação. Então olha só,
Aqui, como é que está definido? Então, você tem um destination, tá? Então ele abre um arquivo, tá? Com o nome name.txt, tá? Com leitura com essas permissões, tá? E aqui, quando você trabalha com payloads no Django, tá? O padrão, ele trabalha com partes desse upload. Então, como é que funciona isso? Se você tem um payload maior do que 2.5 MB por padrão, ele não tenta carregar esse upload todo na memória. O que ele faz é, ele de 2,5 em 2,5, ele vai guardando esse arquivo que você enviou em partes. Tá? Que é justamente o que ele demonstra aqui, como o seu arquivo ele é guardado. Então, se o payload for menor do que 2.5 MB, ele carrega inteiro na memória. Se o payload for maior do que 2.5, tá, ele grava esse upload no arquivo temporário, né, do seu sistema, tá, e ele não carrega todo na memória. Então, se o seu arquivo for maior do que 2.5 MB, por padrão, tá, que essa variável aqui, file upload max memory size, o padrão é 2.5, você pode mudar esse padrão. Se ele for menor do que 2.5, ele carrega todo na memória. Se for maior, ele salva esse arquivo automaticamente no temporário lá do seu sistema operacional. Então, aqui eu estou criando um arquivo chamado name.txt, né? Eu poderia colocar ela aqui no /tmp /arquivo, tá? O nome desse arquivo. E aqui, olha, você tem uma função chamada chunks, tá? Desse upload, que o que é que ele faz? Olha, de chunk dentro do chunks, ou seja, ele vai ler partes desse arquivo, ele vai ler de partes em partes, e ele vai, à medida que ele vai lendo as partes desse arquivo, ele vai gravando. Por quê? Pode ser que o seu arquivo seja muito grande, tá? Vamos dizer, você fez o upload do arquivo, sei lá, de 20 MB, 30 MB, se em vez de você usar o chunks, tá? Em vez de você iterar pelas partes do arquivo, você usar o read, tá? Que ele vai ler o arquivo todo para a memória, aí você vai ter problemas, tá? Então é muito mais seguro você fazer isso aqui, from chunk in chunks, tá? Então você itera entre as partes do arquivo, à medida que você faz essa iteração, você vai gravando, tá? E por final você fecha o arquivo. Essa é a maneira difícil, tá? De você trabalhar com o upload de arquivos. Então tem uma maneira mais fácil que eu vou mostrar mais na frente. Então, essa é a maneira difícil. Tá? Então, eu vou criar aqui uma aula 13 no meu templates, new folder chamado aula 13. Eu vou criar aqui um arquivo chamado index.html. Tá? Vou aproveitar aqui do aula 6. Tá? Vou colar aqui no meu index. Tá? Então, temos aqui a aula 13. Lá envio de arquivo. Temos aqui o nosso formulário. Tá? A grande diferença aqui desse formulário, tá, vai ser o seguinte: no form action, tá, além do método, você tem que colocar algo extra, tá, no seu formulário. E esse algo extra que você tem que adicionar, tá, ele está definido na documentação do Django, claro. Tá, na parte de formulários, tá, no próprio overview, tá? Então, você tem aqui o handle upload. Tá? Então, o que você tem que colocar mais é o enctype, tá? Você tem que enviar o formulário com um multipart form data. Então, se você envia o formulário dessa forma aqui, request.files ele sempre vai estar em branco. Então, eu vou colocar até aqui required igual a true, tá? Nos dois. Então aqui você tem que enviar isso aqui.
Eu vou deixar dessa forma, tá? Vamos abrir aqui nossa aula 13. Primeiro eu vou rodar aqui o servidor de desenvolvimento. Deu erro porque o meu MySQL não está iniciado. Então, vou iniciar o MySQL. Pronto, rodou aqui meu RAM Server. Aula 13. Porta 8000, né? Então temos aqui, envie seu arquivo, você tem um título e o arquivo. Então eu vou colocar o título aqui, meu arquivo. Tá, vou pegar aqui, pegar algum arquivo aqui, mandar esse jQuery aqui, jQuery. Vou clicar em enviar. Tá, então ele está dando aqui, este campo é obrigatório. Por que ele está dando este campo é obrigatório? Porque sempre que você não coloca, tá, esse enctype multipath form data, esse request.files aqui, ele sempre vai estar em branco. Então, tudo que você tem que fazer é, no primeiro, o seu formulário do upload, tá, ele tem que receber o request.post e também o request.files. E segundo, aqui no seu formuláriozinho, tá, você tem que adicionar um enctype, senão ele não envia o arquivo. Então, se eu der um reload aqui, tá, enviar o arquivo, tá, ele vai dar o HTTP response not defined, porque eu não importei, tá? Faltou eu fazer esse import aqui do meu HTTP response redirect, tá? Mas vocês veem que ele fez esse handle aqui, tá? Ele parou aqui porque deu erro. Se eu for aqui no meu /tmp, você tem aqui o arquivo. Se eu olhar o conteúdo desse arquivo, é o nosso bom e velho jQuery versão 1.91. Então vocês veem que dessa forma, né, essa função handle uploaded file, ele pegou o conteúdo aqui, pegou o arquivo, tá? E esse arquivo ele retorna um objeto chamado uploaded file, tá? Então você vê aqui que ele tem a função read, tem o multiple chunks e o chunks, tá? Aqui, em vez de eu colocar, por exemplo, tmp arquivo, tá? Eu poderia colocar tmp, tá? Mais f.name. Então, vamos tentar de novo agora. Aula 13, jQuery 1.91. Colocar aqui, enviar. Tá, deu erro agora no reverse, que faltou também. Eu também importar o reverse, tá? Vou importar daqui. Vou usar aqui a aula 13. Tá? Mas se eu for aqui no meu TMP, olha só que interessante, agora ele pegou pelo nome. Tá? Então, eu abri esse arquivo aqui com o nome original desse arquivo, tá? E gravei. Agora, se a gente modificar, se eu pegasse aqui, em vez de ser um file field, fosse um image field. Se fosse um image field. Então, eu colocaria aqui o mesmo jQuery, tá? E quando eu clicasse em enviar, ele dá um erro, tá, de validação. Envia uma imagem válida, tá? E ele informa, olha, o arquivo enviado não é imagem ou está corrompido. Por quê? Porque o Django passa esse conteúdo desse arquivo para o Python Image Library, e ele não consegue ler esse arquivo. Então, se ele não consegue ler esse arquivo, ele dá um erro de validação. Tá? Então, essa é a grande diferença do File Field para o Image Field. Então, só eu colocar aqui para não dar erro, tá? Então, olha, só enviou, ele redirecionou
E aqui ele gravou o arquivo, tá? Você vê aqui que o arquivo... Então é dessa forma, essa é a forma difícil de você fazer o upload, tá? É a forma difícil. Tá? A forma fácil de você fazer o upload com o Django é você utilizando os modos, tá? Você utilizando o modo form. Então, aqui eu vou criar um class, ver o nome que eu chamei aqui, class upload file, tá? Que ele é de models.model. Então aqui eu tenho um nome, tá? Models.sharefield, nome, sei lá, 100. Você tem o nome, você tem o file. Que é o que? O models.file field, arquivo. Aí você vai dar uma olhada no que o file field pede, tá? Então, vamos ver aqui na documentação, Django.4. Você vê aqui no field types, tá? Aí você procura aqui por file field. Então, olha só, você tem um campo que você tem que definir, ou um argumento que você tem que passar, que é o upload to. Então, esse upload to é justamente para onde você vai enviar esse arquivo. Tá? Então, vamos passar aqui, tá, o meu upload to. Tá, então, eu vou passar que eu quero que eles enviem os arquivos para uploads. Então, eu quero que ele envie para uploads. Então, temos aqui nosso upload file. Definir aqui só o Unicode para ficar organizado. Upload self, então, self.name. Vou rodar o meu syncdb para ele criar a base de dados. Vai to manage syncdb. Ok, criou aqui. Vou rodar aqui meu servidor de novo. Então, no meu form, aqui, o upload file form, eu vou utilizar o model form, tá? E aqui eu coloco no meu class meta, eu defino o model como upload file. Lembrando que eu tenho que importar aqui, tá? Aula 13.models, import upload file. Tá? Então, como no meu model eu defini um file field, tá? Então o Django ele já vai fazer todo o processo de envio desse arquivo e de gravar esse arquivo também. Então vamos ver como é que vai funcionar aqui. Então você vê aqui que ele já pegou o label, tá? Então eu vou criar aqui o nome, vou colocar jQuery.91, o arquivo, vou mandar um jQuery. Clicou em enviar, redirecionou. Para onde foi que ele guardou? Onde foi que ele guardou esse arquivo, tá? Então lembra aqui do nosso diretório, tá? Que a gente até agora não utilizou o diretório média. Tá? Você tem um diretório média, o que é que esse diretório guarda? O upload de arquivos. Então se a gente for verificar aqui, ele vai guardar esses arquivos no diretório média, tá? Deixa eu só olhar aqui. O upload to, tá tudo ok. Request.post, request.file. Ah, lógico, né? Aqui eu não estou fazendo nada, né? Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer somente um form.save. Então por isso que ele não enviou o arquivo. Então, novamente aqui, jQuery. Adicionar aqui, clicar em enviar. Então olha só,
como no meu models eu disse que eu quero que ele envie para uploads, para um diretório chamado uploads, ele vem aqui no meu media, ele cria um diretório uploads e ele envia aqui o meu arquivo. Tá? Então, se eu quero mandar o less, por exemplo, eu venho aqui, envio, tá? E aqui você tem os dois arquivos. Você vê que definindo o model, tá? E utilizando o model forms, tá? O upload de arquivos praticamente é automático. Então você não tem muito assim o que fazer aí. Porque nem essa funçãozinha aqui que a gente definiu, tá? Que é o handle uploaded file, que ele pega o arquivo, lê de pedaço em pedaço e grava, nem isso aqui a gente precisa. Então já poderia muito bem apagar isso aqui. Então só no form.save, o próprio model form ele já pega esse arquivo, tá? Ele vê onde é para enviar, tá? O upload to, ele cria o diretório caso não exista e grava o arquivo aqui. Então é dessa forma que a gente faz o upload de arquivos utilizando o Django, tá? Então vocês veem que tem a forma que é um pouco mais complexa, entre aspas, né, que é você utilizando só o form, sem estar ligando esse form a nenhum model, e tem a forma bem mais fácil, que é você utilizando o model e utilizando aqui o model form, que aí é praticamente transparente o upload de arquivo, tá? Então sobre o upload de arquivo é isso. Vocês veem que é algo bem simples, não tem muita dor de cabeça. Tá? E por final, a parte de sessões de usuários. Tá? Então vamos ver aqui a documentação. Tá? Inclusive eu vou fechar isso aqui, tem muita coisa já aberta. Tá? Então olha só, a gente viu a parte de autenticação, tá? Mas para você ter autenticação, você tem que ter a parte de sessão de usuário. Tá? Então olha só, ele informa aqui na documentação como é que você adiciona, né, implementa a sessão no Django. Ele é implementado via middleware, tá? E a gente viu isso aqui na última aula, a lista aqui de middlewares que a gente tem. Tá? Então você tem um common, session, tá? Então você adicionou esse session middleware e você adicionou também aqui o aplicativo Sessions no Styled Apps, que ele já vem por padrão. Então você tem sessão de usuário. E o interessante também de sessão de usuário é que como na parte de envio de e-mails, você também tem os back-ends. Tá? Então você trabalha de uma forma padronizada no código, mas você pode alterar a forma como essa sessão é gravada utilizando os back-ends. Tá? Que é justamente utilizando essa variável aqui, Session Engine. Tá? Que por padrão ela utiliza, deixa-me ver aqui por padrão qual é o que ele utiliza, eu acho que ele utiliza o database. Então, por padrão ele vai utilizar aqui, vou procurar aqui Session Engine, tá? Por padrão. O padrão dele aqui é o sessionbackends.db, ou seja, ele guarda as informações de sessão no banco de dados, e esse banco ele está aqui, tá? Ele está... Então, o aplicativo Sessions, ele cria um banco de dados, tá? Que é esse banco de dados aqui, Django Session. Então, olha só, todas as informações de sessão, elas estão armazenadas aqui. Tá? Esse é o padrão do Django, mas você pode utilizar o backends file, que ele grava, em vez de gravar no banco, ele grava em arquivo. Você tem um backends cache, que ele utiliza o cache que você estiver utilizando no Django. Tá? Então o cache que você tem definido nos seus settings, ele utiliza. Tá? Então se você estiver utilizando o main cache, ele vai guardar a sessão em cache. Você tem um cache DB, que o que ele faz? Ele guarda em cache, mas se você fizer qualquer modificação, ele grava também no disco. Então ele faz um meio termo entre o cache e o DB. Tá? E por fim você tem o Signet Cookies,
que ele foi, esse Signet Cookies foi o mais recente, que ele foi adicionado na versão 1.4 do Django. Então, esse Signet Cookies, ele transfere a sessão do Django para ser completamente via cookie. Tá? Então, você não utiliza, você não grava nada no banco. É bastante interessante, tá? Essa parte de Signet Cookies. Isso já é utilizado no Rails, já, desde a versão 2, eu acredito. Tá? Então, você mantém a sessão completamente na parte do cliente, tá? Utilizando cookies. Essa aqui é a opção mais escalável, tá? Porque você não depende do banco de dados para utilizar a sessão no Django. Mas também, se o usuário for lá e apagar os cookies, também não vai funcionar nada. Mas a opção aqui mais escalável e a opção que geralmente eu uso em meus projetos. Quando eu pego projetos a partir do Django 1.4, eu deixo a sessão toda em cookies, tá? Que ele usa cookies com assinatura para evitar, por exemplo, falsificação de cookies, etc. Tá? Então você pode modificar o funcionamento, tá? De onde é gravada a sessão utilizando os backends. Então, da mesma forma que você define backends no servidor lá, no envio de e-mails. Tá? A gente vai deixar aqui mesmo, não vou mudar no back-end, vou deixar esse back-end normal, tá? E eu vou mostrar aqui como é que a gente trabalha com sessão. Aqui alguns exemplos, não tem, é super simples, tá? Você no seu request você tem um session adicionado, tá? E aí você pode ou gravar alguma coisa ou tentar receber algum conteúdo da sessão. Então vamos fazer um exemplo aqui bem simplesinho mesmo, tá? Eu vou apagar aqui do index, vou apagar isso tudo do formulário. Tá? Vou tirar aqui, vou deixar só o index mesmo, então eu poderia fazer algo desse tipo aqui, como tem no exemplo. Tá? Tá? Então, if request.session.get, então eu gravo algo na sessão, por exemplo, sei lá, view this page, tá? Então eu quero receber o conteúdo, tá, de view this page, tá? Caso não exista na sessão essa chave, ele retorna false. Tá? Então, caso não tenha um view this page, eu vou criar aqui uma variável chamada visitor, tá? E se existir, visitor vai ser igual a true. Se não existir, tá? O visitor vai ser igual a false. Aí aqui eu passo o meu visitor aqui. Só que se for false, tá? Eu quero gravar, tá? Eu quero que ele grave essa variável aqui de sessão. Então tudo que eu tenho que fazer é isso aqui. Então, caso não exista, tá? Caso não exista, então ele marca como false, mas também aqui no final ele grava esse view this page. Então, se eu der reload de novo, ele vai mostrar como visitor igual a true. Então, aqui no meu index, eu posso fazer um if simples, if visitor, com else aqui, com end if. Então, obrigado por ter visitado nossa página. Tá? E aqui, né, se ele não visitou ainda, ou seja, a primeira vez que ele está abrindo a página, seja bem-vindo na nossa página. Então, vamos dar um reload aqui. Então, olha só,
não tinha isso aqui na seção. Então ele mostrou aqui, seja bem-vindo à nossa página. Só que se eu der uma olhada aqui, eu tinha 1, 2, 3, 4. Tá? Tem aqui a minha seção, vou dar o reload aqui. Quando ele dá um reload, ele já diz obrigado por ter visitado nossa página. Por quê? Porque ele tem acesso a essa chave aqui que eu gravei na seção do usuário. E o interessante é que a seção ele funciona tanto para usuários que estão logados, quanto para usuários anônimos, né? Aqueles usuários que não estão logados no site. Então, para usuários anônimos, isso aqui também funciona, tá? O request ele sempre vai ter uma seção tanto para usuários logados quanto para usuários não logados, que a gente chama de usuários anônimos. Então, você consegue trabalhar dessa forma, tá? Então ele mostra aqui outros exemplos utilizando o request.session, tá? E basicamente é isso. Lembrando, a seção, né, no Django ele é baseado em cookies, então você tem que ter os cookies do seu navegador ativo, mas eu acredito que toda a seção de qualquer framework hoje em dia ele depende de cookies. Tá? Se você desliga os cookies não vai funcionar nada, porque você não tem como identificar, né, você não tem como identificar esse usuário. Então os cookies do navegador têm que estar ativos, tá? Então ele mostra aqui como você consegue utilizar a seção fora das views, tá? Mas em 90% dos casos a gente vai utilizar dentro das nossas views. Tá? Então dessa forma você consegue armazenar, usar a seção de usuário. Tá? Lembre-se que aqui você não está setando cookies diretamente, você está trabalhando com esse objeto aqui, session. Então toda request você tem acesso a esse request.session. E aqui eu gravei e aqui eu procurei por essa chave. Então dessa forma você consegue trabalhar com seção de usuário. E lembrando também algo importante que são os session backends. Tá? Então você pode, por exemplo, definir também, você pode escrever o seu próprio back-end, tá? Como as sessões são salvas e etc. Tá? Você tem um Session Engine e você também pode utilizar, tá, você pode criar o seu próprio back-end. Por exemplo, você poderia criar um back-end para, em vez de armazenar no banco de dados, ele armazenar, sei lá, no MongoDB, armazenar no Redis, ou algum outro tipo de NoSQL, por exemplo. Eu acredito que, inclusive, deve ter esses back-ends já prontos, de terceiros. Então, dessa forma, você consegue trabalhar sem modificar código. Então, se eu vier aqui e definir o meu back-end para ser para Signed Cookies, o código continua o mesmo. Eu não mexo nesse código, que é o importante para o desenvolvedor, né? Que ele não precisa ficar modificando o código quando ele mudar o comportamento de como o session é armazenado no sistema. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Esses 3 tópicos. A próxima aula vai ser a última aula, tá? A gente vai ver o deploy de uma aplicação utilizando o servidor Apache e utilizando o Nginx, tá? Então, agradeço a vocês e até a próxima aula.